Fala galera, estamos iniciando mais um JubajaCast e para iniciar mais esse episódio eu queria ler aqui um versículo que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Ótimo versículo. E para o tema de hoje, a gente vai tratar sobre o Maio Laranja. E a gente trouxe aqui uma convidada especial, né? A nossa amiga Renata. Manda um alô, Renata, para a galera. Oi, gente! Grande prazer estar aqui nesse dia. Muito bom. Renata, se apresenta para a gente que a gente possa se conhecer melhor. Ótimo. Gente, como ele falou, né? Meu nome é Renata, eu tenho 20 anos, eu sou da Primeira Igreja Batista de Recife, também atualmente estou como primeira secretária da JUBAP e sou estudante de serviço social. Essa sou eu. Muito bom, muito bom. E aí você faz serviço social? Faço serviço social. O que foi que te levou para serviço social? É uma história longa, mas eu vou resumir essa história. Eu nasci, né, cresci numa comunidade periférica, Rio Doce e Olinda, para quem conhece. E aos 5 anos, a gente descobriu que tinha um projeto social da Primeira Igreja Batista de Rio Doce, próximo à minha casa, né? E a gente tinha muitas questões, né, vulnerabilidade social, muitas questões de pobreza mesmo, extrema pobreza. E consegui me matricular, minha mãe conseguiu me colocar lá nesse projeto social. Então, dos meus 5 até os 18, eu tive acompanhamento com muitas áreas, né, sociais, inclusive, principalmente do assistente social, que também era o pastor capelão daquele projeto. Então, eu sempre desejei fazer para outras pessoas o que fizeram comigo. Eu tinha padrinho, depois uma madrinha, que não era daqui do Brasil, que me sustentava também de longe, me apadrinhou. Lá eu também era cuidada nas 4 áreas da minha vida, né? Então, eu era cuidada emocionalmente, socialmente, espiritualmente, na minha saúde também. Então, assim, eu era cuidada em todas as áreas. E eu cresci com esse desejo de querer trabalhar no CDI, querer dar para outras pessoas o que eu recebi um dia. E aí, graças a Deus, consegui ser jovem aprendiz de lá. Que legal. E foi muito legal conseguir estar de outro lado, sabe? Ver Sim. outra forma. E também era voluntária do projeto, assim que eu fiz 11, 12 anos, já era voluntária ali nas atividades. E quando chegou no ensino médio, eu fiquei em dúvida, né? Se eu queria ir para a sala de aula, que eu sempre fui muito comunicativa, ou se eu ia fazer serviço social. E aí, né, estou aí em serviço social com essa grande história, assim, que foi na minha própria vida, né? Já trabalhei no Conselho Tutelar de Olinda, trabalhei na minha própria escola, no projeto Buscativa. Então, sempre tive esse envolvimento social nos lugares que eu estava. Enfim, aí eu estou aí. Muito bom. Rapaz, tanta experiência que eu estou começando a duvidar agora dos 20 anos. Tenho 20 anos. E o tema nosso é o Maio Laranja, né? Isso. Tu sabe um pouco... Aí eu queria que tu definisse o que seria o Maio Laranja, porque pode ser que esteja pessoas que estejam nos assistindo e não saibam o que é o Maio Laranja. E se tu sabe um pouco da história do surgimento do Maio Laranja. Que hoje a gente tem... Quase o ano todo a gente tem, cada mês tem uma cor, né? Novembro... Azul, outubro, rosa, né? Tal. Isso. E aí, me conta um pouquinho aí do Maio Laranja. Então, né, Maio Laranja é uma campanha de conscientização, né, sobre o abuso e exploração sexual. Então, é contra, né, esse abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E essa campanha, ela não surge do nada, né? Ela surge lá em 1973, com a história de Araceli, que era uma criança de 8 anos, e ela morava lá no estado do Espírito Santo. Essa criança, ela foi sequestrada, ela foi violentada, ela foi esquartejada, abusada, né? E ela foi só encontrada depois de 6 dias. E após tantas procuras e tanta justiça, foi um caso que não teve justiça, na verdade, porque das pessoas que estavam no caso era tipo o povo que era família do pessoal que era envolvido com a justiça. Sim. Então foi um caso que foi encoberto
e muita luta, né? Então, por causa disso, em 18 de maio, foi essa data. Aí, em 2000, a gente consegue, com muita luta, ter essa campanha realmente como algo que a gente vai lutar enquanto sociedade. Então, é mais ou menos assim. Pesquise mais a fundo, mas é essa história. Entendi. Hoje, como eu posso fazer aqui? Deixa eu ver, traduzir essa pergunta aqui. Seria sobre a importância que a gente tem hoje desse tema, né? Não sei se consegue transferir isso em dados, né? Como é que a gente consegue mensurar a importância do... Eu sei que o tema é muito relevante, mas a gente saber, eu não sei, se a quantidade de casos que se tem no estado, no Brasil, alguma Sim. coisa desse tipo assim. Então, desde mais, como eu falei, eu cresci nesse projeto social e desde mais nova eu ouvia quase que diariamente sobre os meus direitos, sobre a questão dos abusos. Eu entendia desde criança, adolescente, como que se fazia isso, que as pessoas não podiam, qualquer pessoa tocar no meu corpo. Eu entendia que meu corpo era um tesouro, tinha até uma música sobre isso. E eu entendia esse direito. Então, é importante, hoje, quando eu estou mesmo não tão velha, eu entendo como foi importante saber desse tema tão nova. Que e legal. como é importante a gente continuar falando sobre isso, porque, graças a Deus, e, enfim, a tudo que a gente pode falar de graças, da proteção da família, da igreja, enfim, eu não tive nenhum caso, assim, de abuso sexual e tal, de exploração. Mas eu tive muitas amigas e amigos que sofreram, né? Do meu lado, todos os dias tinha casos. E quando eu fui trabalhar no Conselho Tutelar, era cruel, porque eram todos os dias, sem cessar, tinha denúncia. Então, eu era a pessoa que era do administrativo, né? Era estagiária, então era todos os dias. Ou era o Ministério Público, ou era a escola, ou era o hospital da criança, hospital de maternidade, né? Enfim. Então, todos os dias, e isso me deixou muito abismada, porque quando eu era criança e adolescente, o dado que a gente usava é que a cada 8 minutos uma criança é violentada. Nossa. Então, esse caso ele já está atualizado, mas era o que eu ouvia. Então, mas era algo muito distante quando Sim. eu ouvia quando era criança. E era algo que mesmo criança e adolescente eu já ficava, meu Deus, que é isso? E quando eu fui para o Conselho Tutelar, trabalhar lá, eu fiquei, meu Deus, sabe? Isso, o Conselho Tutelar que eu estou falando é de uma região de Olinda. Isso são 3 conselhos tutelares, eu estava apenas em um conselho tutelar. Então, você pode pensar, imagina as denúncias que chegam no Conselho Tutelar, no Disque 100, enfim, é muito grande. A gente não tem dimensão. É verdade. Por isso que é um assunto tão urgente, né? Falando da verdade. importância. Eu também não sabia desses números todos. Eu tô assustado aqui. Como a gente consegue mensurar que uma criança... Quais são os indicativos que uma criança está sofrendo abuso? São muitos. Pasme, são muitos, mas um deles, eu vou falar alguns aqui que eu vou lembrando, mas é uma criança que era muito alegre e ela foi se fechando do nada. É uma criança que começou a fazer alguns movimentos sexualizados. Tinha casos, né, que a gente via de crianças que eram muito quietinhas e começou a ter brincadeiras, mesmo muito crianças, com o teor sexual ou imitando algum tipo de gesto. E aí a gente percebe que alguma coisa existe aí. Sim. Tipo assim, uma criança de 5 anos fazendo nada, isso. né? Aí ele tá vendo alguma coisa, ou ele sofreu alguma coisa. Uma criança que, como eu falei, era muito alegre, ela se fechou, ela começa a ter falas assim, diferentes sobre esses assuntos. Também marcas. Lá no Conselho Tutelar também era o que a gente mais tinha, são fotos de marcas, que às vezes você acha que não é nada. A criança apareceu com um roxo ou com alguma marca no corpo de alguma ferida. Sim. E às vezes você, pai, mãe, enfim, viu alguma coisa e achava que não era nada. E quando você viu, foi algum tipo de violência nesse sentido, sabe? Marcas então, no corpo, geral. Marcas no corpo, assim. Além do abuso sexual, sofreu uma agressão também. Uma agressão, sabe? Aham. Então, assim, são diversas que a gente pode observar. A criança vai mudando muito o comportamento e a gente vai percebendo. E muitas vezes também aquela criança ela vai se isolando, porque é uma dor muito grande. É muito difícil, assim,
a criança não vai saber explicar. Sim. Não vai dizer. É muito raro isso acontecer. Então, ela vai se isolar. Então, é um dos casos mais normais, sabe, de acontecer. E acho que consegui responder a pergunta, né? Quando tu falou Me lembrei de um caso de uma criança que ela tinha sofrido esse abuso. Uhum. E aí os pais não conseguiram... Que ela tinha vontade de se matar. Ela se sentia impura, né? Uma pessoa suja. E aí ela queria... A vontade dela era dizer que queria se matar. Sim. E aí os pais, né, começaram a fazer essa investigação, psicólogo e tal. Aí descobriram que estava acontecendo esse abuso, né? Infelizmente. Tem crianças, assim, que... algumas pessoas me procuram para perguntar algumas coisas, sabe? E aí tem uma família que me procurou recentemente, contando que uma criança de 3 anos começou a falar que o avô tinha dado banho nela. E aí ela começa a relatar algumas coisas e ela falando tudo do jeitinho dela, muito bebê. E aí a mãe começou a estranhar essa questão e a realmente averiguar. Então, às vezes, a criança ela vai falar da forma inocente dela. Sim. As raras que vão falar, elas vão falar dessa forma. Na adolescência, às vezes vem, como você falou, é o pensamento suicida, é o se cortar, é o se isolar muito. A gente sabe que a gente está numa geração mais difícil mesmo, no sentido de tá muito no celular, muito no quarto, muito sozinho, né? A gente tá vendo que cada vez mais é algo tipo assim que a gente é influenciado, né? A geração influenciada está só. Sim. Então, é mais difícil ainda observar algumas coisas, mas no adolescente é importante também ficar muito atento a esses sinais. Um adolescente também que às vezes era muito espontâneo, muito... como é que eu posso falar? Expansivo, não sei, era um adolescente muito pra cima, muito alegre, e aí o adolescente começou a mudar, assim, no comportamento. Então, assim, na adolescência é um pouco mais difícil de perceber, mas não é impossível, entendeu? É difícil, Entendi. mas não é impossível. A gente consegue ver esses detalhes, analisar e, enfim, conversar e ir entendendo aos poucos também. Entendi. Como é que a sociedade ela consegue ajudar num momento desse? Mas não sei, um vizinho, um parente, como é que ela consegue lidar com essa situação? Que eu já vi pessoas que conviveram com isso, mas ela não conseguia ajudar aquela, ou seja, por ser, vamos dizer, sei lá, ser um tio que via isso acontecer com... E ele não conseguia tomar alguma atitude, eu não sei se ele sabia os caminhos, né? Os caminhos. E acho que os caminhos é que faltava para que essa pessoa conseguisse ajudar a criança que estava com essa necessidade. Então, como é que a sociedade ela consegue ajudar? Às vezes realmente falta esse conhecimento, né? De como vou fazer, eu estou desconfiando, o que é que eu vou fazer. Mas antes de eu falar sobre esse processo, né, de quem buscar, eu falaria que todos nós, sociedade, nós somos responsáveis pela proteção. Então, até na Juventude Batista Brasileira, a campanha desse mês é Seja a Voz. Então, nós somos a voz. Todos nós somos a voz. E a gente precisa entender esse lugar de que a gente precisa proteger. Sim. E a gente precisa realmente entender esse lugar de eu protejo. Exatamente, sabe? O versículo que a gente leu hoje, hein? Começamos o capítulo lendo o versículo. Isso. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar de proteção. De que a gente não foi chamado, enquanto cristão, enquanto sociedade, enquanto pessoa, para viver sozinho, né? Nós somos um coletivo. Então, a gente luta por direitos coletivos. A gente faz coisas pensando nas outras pessoas. Então, pensando na questão da exploração, do abuso, a gente também está ali para proteger. E aí, a primeira coisa que você precisa fazer é denunciar. Sim. Então, ou Disque 100... Pronto, local. Ou no Disque 100, na delegacia, você pode abrir um BO, você pode ir no Ministério Público, no conselho tutelar mais próximo, você pode trazer. Existem muitas denúncias anônimas que chegam no e-mail, que o Ministério Público manda, ou que o Disque 100 também manda pra gente, né, lá, quando a gente recebe quanto conselho. Mas, assim, existem muitas saídas, né? A gente falava muito, também quando era criança, que, tipo assim...
fala com o professor na escola, com a professora, procura a direção, porque a gente entende que a gente é uma rede de apoio, sabe? A escola é esse lugar de proteção, a igreja é esse lugar de proteção, os vizinhos são esse lugar de proteção. Então, não tem como a gente dizer assim, o lugar de proteção é só o conselho tutelar, o lugar de proteção é o Estado, o lugar de proteção é a polícia. Nós somos o lugar de proteção. Sim. E aí é isso, né? Viu que está acontecendo alguma coisa, você é um vizinho que está vendo alguma coisa acontecendo, você tem prova, você sabe o que aconteceu. Enfim, procure um lugar de denúncia. Uma coisa que tu falou também importante foi que essa denúncia ela pode ser anônima, né? Anônima. Isso. Ou seja, porque muitas vezes a pessoa tem medo de se envolver numa confusão. E aí o pessoal fica com medo, na verdade, que aquele que está cometendo o ato criminoso acaba querendo se vingar da pessoa que está denunciando. E você fazendo a denúncia anônima, ou seja, você está assegurado. Isso, né? está assegurado. E aí você consegue alcançar o seu objetivo, que é ajudar a criança que está sendo necessitada. Isso. Nós, como igreja, né? Você falou aí, tipo, deu uma... Mas tem algo específico que a igreja, como se ela consegue ajudar? A igreja, ela precisa ser esse local de proteção de verdade, sabe? A gente tem visto, né, cada vez mais, infelizmente, muitos escândalos, Sim. né? E enquanto eu cresci nesse projeto social, só tô falando do projeto social, mas é porque não faz muito tempo, né? Faz 2 anos que eu só saí de lá. E foi o meu lugar que eu passei muito tempo da minha vida e que eu aprendi tanto, né? Mas lá a gente tinha muitos casos de crianças e adolescentes que sofreram abusos nas igrejas. Sim. Né? E a gente sabe que isso não está distante da gente. A gente só percebe que não está distante quando a gente vê na notícia. Mas a gente precisa sair desse lugar. Porque é pecado, né? É pecado, é crime, entendeu? Então a igreja precisa entender que isso é crime. Sim. E que a gente tá ali como essa rede de proteção. Não tem como a gente se afastar mais. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa, porque existem muitos dos nossos que sofreram, talvez. Adolescentes que podem estar sofrendo. Crianças que sofreram ou que podem estar sofrendo. Então a igreja precisa ser um lugar seguro. Sabe? O que eu poderia dizer é isso, é que às vezes a criança ou adolescente não vai querer falar na escola porque pode achar que não vai ser um lugar seguro ou confiante. Não pode querer falar em casa porque talvez muitos dos casos na família, Sim. Na própria família que isso acontece, mas ela tem uma igreja. Ela tem um lugar para pertencer, ela tem um lugar para se assegurar. Então a igreja precisa entender esse convite, assim, e esse chamado do Senhor de ser uma igreja realmente viva, sabe? Não só viva nos cultos, não só viva no momento que a gente tá orando junto, que a gente tá comendo junto, mas viva e atuante na sociedade, vive e atuante no dia a dia dos nossos irmãos, porque são irmãos nossos. O adolescente que sofre violência, ele faz parte do corpo e nós somos irmãos. A criança que sofre violência, ela é uma criança que faz parte do corpo e nós somos irmãos. Então a igreja, eu poderia falar isso, a igreja precisa entender que ela é um lugar seguro. Muito bom. Quando tu falou de abuso na igreja, tem uma história bem triste com isso. É um tópico muito sensível. Eu participei de evangelismos com travesti. A gente ia para os pontos de prostituição para fazer evangelismo. E era um momento muito legal, velho. Que a gente pensava, no começo eu achava que a gente ia chegar lá e os caras nem queriam escutar a gente. Que iam xingar e tal. E foi totalmente ao contrário. Quando eu cheguei que eu vi, não, isso aqui só pode ser o Espírito Santo, bicho. Não faz sentido nenhum isso que tá acontecendo aqui. E eles paravam tudo, escutavam a gente e tal. Se abria o coração, falava. E nisso a gente sempre conversando, né? Sempre tinha os momentos que a gente... era um grupo que ia e a gente tentava fazer momentos de conversa com, sei lá, eu, outra pessoa do meu grupo, com 1 ou 2, né? Entendi. E aí a gente tentava fazer... E aí, como foi que você entrou nesse momento? Né? Tinha essas perguntas mais reflexivas e tal. E aí um disse que, rapaz, eu lutava com isso na minha infância. E aí ia para a igreja, e aí pensando que na igreja, ele disse, pensando que na igreja seria acolhido, seria o momento que eu ia
ele disse que na igreja tinha uma certa pessoa lá que ficava meio que perseguindo ele. Ele disse que ia no banheiro, a pessoa ia atrás. Eu falei, oxê. Caramba. E aí tinha essa perseguição. Ele disse que não chegou a ser abusado na igreja, mas essa pessoa estava lá tentando, né? Infelizmente, é uma coisa que as igrejas têm que tomar todo cuidado, né? Sim, e eu acho que, falando para a juventude, né? Eu sou jovem, estou iniciando a minha juventude, e a gente precisa, enquanto juventude, não normalizar, né? Sim. A gente é uma juventude, como eu falei no sábado, nós temos voz, e o Senhor nos fez forte, Ele fala isso na palavra dele. Então, a gente precisa parar de normalizar coisas que talvez a geração que passou por nós não entenda tão profundamente. E não quer dizer que todo mundo, que a gente sempre fala da geração antiga, né, passada, como se fosse algo que não entendesse. Não é isso. Mas aqui a gente precisa fazer diferente também. Sim. Porque as gerações passam com erros e acertos, e a gente precisa não ser conivente, mas realmente ser uma voz ativa, de entender que é pecado, que é crime, que a gente precisa denunciar. E aí teve até o caso daquela pastora Raquel, né, que super viralizou na internet, acho que você acompanhou esse caso. E a gente viu muitas pessoas incomodadas com esse tema, porque vem aquela fala, né, de não escandalizar. Não escandalize, não fale, não escandalize. E a gente precisa entender onde estão cada coisa, sabe? Precisamos entender os caminhos a fazer. Porque a gente pode pensar nessa questão de não escandalizar e ter alguém quase se matando, Sim. Sofrendo muito, muito, muito triste, chorando sem parar, sentindo dor física, porque é real, por causa da nossa omissão e do nosso pecado. Então, a gente precisa, como juventude atual, lutar por esse tipo de luta que é nossa. E pelo que tu falou aí, do caso da pastora, o problema era que o pessoal queria abafar. Queria abafar. E não só queria abafar, mas queria trazer outras pautas diante daquele tema. Pautas, às vezes, que a gente ficou assim, meu Deus, como estou falando dessas outras coisas, por ser uma mulher que estava falando, por exemplo. E aí a gente viu outras polêmicas dentro de um assunto que é importante. Ela até, na hora, ela olha para a câmera, ela fala, você, criança que está me assistindo, diz que sim, se você tiver... Então, assim, ela fala com um poder, com a potência, com a força, com a ousadia, que você vê naquele vídeo, aquela pregação, não é algo humano. Sabe? O Senhor, Ele nos dá essa ousadia. A Bíblia fala que Deus nos dá o espírito de equilíbrio, de amor, de ousadia. Então, o Senhor nos deu esse equilíbrio, o Senhor nos deu essa ousadia. A gente precisa usar essa ousadia de forma equilibrada para glorificar o nome de Deus, cuidando de quem precisa ser cuidado. O silêncio, ele ainda... Acho que nesse tema, eu acho que é o pior vilão, né? Sim. O pior vilão, porque... quando as pessoas se omitem de fazer as denúncias, né? E aí esse é o pior cenário, ou seja, aquele que está sofrendo, ele está preso. E aí ele não consegue se libertar. E aí cabe a nós, né? Que estamos vendo de fora, buscar esse socorro, né? Com certeza. E aí exatamente pegando aqui um pouco da tua fala, que é encorajar, né, as pessoas... Né, vizinhos, amigos, parentes, a denunciar, exatamente, buscar polícia, Ministério Público, Conselho Tutelar, Disque 100. Disque 100. O Disque 100 é próprio para esse tipo de denúncia? Disque 100 é próprio. Então, você ligou, é caso de abuso ou exploração de criança ou adolescente. Entendi. É próprio para isso. Então, é muito fácil decorar. Disque 100. Disque 100. Muito bom. Teria alguma mensagem, né, que tu poderia passar para uma criança, um adolescente que está vendo essa mensagem aqui agora? Que ele, pode ser que ele esteja sofrendo algum tipo de abuso, né, e essa mensagem chegou até ele. E aí ele possa ser que na cabeça dele esteja pensando assim, para Renata é muito fácil dizer eu Disque 100, mas para mim não é tão fácil. Não é. Não é fácil mesmo. Não é fácil. É uma dor muito profunda. E eu falo isso porque eu vi os meus, né? E é uma dor, assim,
que não se explica, assim, não tem como, né? É muito difícil essa situação. E, assim, existem casos de pessoas que demoram anos para falar. Existem adultos lá na nossa vida que, às vezes, foram agredidos, né, na infância e adolescência e acham que nem pode denunciar mais. Sim. Mas é importante isso acontecer. Porque talvez aquela pessoa que lhe violentou, ela vai continuar violentando outras pessoas. Exatamente. E para adolescentes e crianças, é mais uma vez um incentivo. Porque às vezes o medo é de a pessoa descobrir que foi você que denunciou, que você abriu a voz. Você pode procurar alguém de confiança. Seja quem for, para você tratar desse assunto. Se alguém de confiança da sua vida é seu pastor de juventude, é seu amigo da juventude, ou se alguém de confiança é seu professor da escola, sua professora da escola, procure alguém, sabe? Procure alguém. E eu sei que é muito difícil sair desse lugar, porque é uma dor, assim, imensurável para a gente falar sobre. E a gente sabe que não é simples, que não é fácil. Mas, assim, todo incentivo para a denúncia. Porque após esse primeiro passo, né, é uma libertação, assim. E pense assim, não é só eu que vou ser liberto disso, sabe? Pense que você pode estar libertando outras crianças e adolescentes. Porque muitas vezes a pessoa que abusa ela não abusa só ela abusa 2, 3, 4. Então, quando a gente pensa também que não é algo que é só comigo, facilita um pouco mais esse processo. Mas denuncie, procure ajuda e fale sobre isso, porque o silêncio não é a melhor resposta. Ficar sofrendo também não. Você precisa de ajuda, precisa de alguém para compartilhar, precisa de ajuda psicológica. Enfim, você precisa de restauração mesmo, porque é algo que a gente não tem noção do quão quebra todas as áreas da vida, da insegurança, de um adolescente jovem que vai crescendo inseguro, que perde a autoestima, enfim, muitas coisas que vão acarretando por causa de um abuso ou uma violência. E botar na cabeça também que a denúncia, né, para esse jovem é exatamente o ponto final de toda essa agonia, de todo esse transtorno que você está vivendo. Isso. Né? Se você pensar que se eu não denuncio, aí vai durar para sempre. Você vai ter sempre esse peso. E se acontece a denúncia, possa ser que até que naquele momento seja um estopim, seja uma reviravolta, ter que sair de um lugar e ir para o outro. Mas depois de tudo aquilo ali, a tendência agora é melhorar. Com certeza. Né? A tendência agora é o problema acabar e você, né, que é o principal aqui, tudo isso aqui está sendo gravado por causa de você. Então, é o momento em que você vai... e aí os meios, né, psicólogos, a família, vai tentar fazer agora com que sua vida volte a ser o que era antes. Claro que possa ser que esse processo gere marcas, mas é fazer com que elas se cicatrizem, né? E que você volte a ter uma vida normal. Isso. Amém? Amém. Teria mais algum assunto, um tema que tu queria tratar? Ou a gente chegou a explanar tudo? Eu acho que é um assunto assim que a gente for conversar, né? Sim. Vai sendo falado, muitas camadas vão ser abertas, mas é só mais esse incentivo, assim, da gente não normalizar a violência contra criança e adolescente. Quando a gente vê algum tipo de situação acontecendo, você desconfiou de alguma criança da sua igreja, do seu bairro, de qualquer lugar que você frequenta, algum adolescente também que lhe procurou. Seja essa voz de proteção. Diga que você protege, que você faz parte da proteção. E, para além da questão da sociedade como parte disso, né, nós somos chamados por Deus, né, mais uma vez, para viver essa liberdade. E a gente que vive algum tipo de violência que prende a nossa mente, que prende o nosso coração, não é vontade de Deus que isso aconteça. Sim. Né? E mais uma coisa, você é filho de Deus, né? Você é amado por Deus, porque quando acontece esse tipo de coisa, seja com a pessoa que foi violentada, ou seja com outras pessoas que souberam do caso, é algo que a abala, assim,
completamente todo mundo. E a gente fica a se questionar, onde está Deus? Porque Deus permitiu? Cadê a justiça? Onde estão os poderes? Eu não tenho voz, eu não vou conseguir falar sobre isso. E mexe completamente com a identidade. Sim. Então, é um processo extremamente doloroso, que não só mexe com quem foi violentado, mexe com muita gente que está envolvida. E aí eu queria lembrar isso, né? Que você é amado por Deus, você é filho de Deus. E o Senhor, ele não está a parte do que aconteceu, do que está acontecendo. E a gente confia na justiça do nosso Deus. E a gente faz parte, o Senhor usa a gente para fazer justiça. Então, você também se levante mais uma vez, enquanto juventude, enquanto igreja, né? E só para reforçar aquela fala que eu tive sobre pessoas adultas que sofreram. Isso é um tópico muito, muito sensível para essas pessoas que às vezes sofreram na infância e hoje têm 40, 50 anos. Às vezes esbarra com o cara que abusou, que violentou, em todos os lugares possíveis, vive com medo, ou também esbarra uma vez e começa a ter uma crise, né? Em muitas coisas. Ainda é tempo de denúncia. Ainda é tempo de denúncia. Então, se você, mesmo mais velho, procure um desses lugares e denuncie. Porque não existe tempo para denúncia, entendeu? Existe todo o tempo, para a gente fazer o nosso papel. Amém. Queria finalizar nossa conversa. E hoje eu queria que tu falasse sobre... Hoje vai ter um evento da Jubap tratando sobre isso, é isso? Isso mesmo. Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, é um evento da Juventude Batista do Brasil. Do né? Brasil, da JBB. Legal, JBB. A gente tá na coordenação, eu esqueci de falar isso também, mas eu sou da coordenação de adolescentes batistas do Brasil, né? Estou compondo lá na equipe de coordenação. E tu só tem 20 anos. Estou lá na equipe com os adolescentes, né? E eu amo muito, né? Também estive 2 anos aí com a Jubap, com os Jubapinhos, né? Meus amados Jubapinhos. Porque eu fui uma pessoa muito assistida pela igreja e pela JBB e pela Jubap. Então, hoje eu me sinto num lugar de muita alegria. Sim. De poder trabalhar com adolescentes, de estar com adolescentes, porque eu fui uma pessoa muito bem assistida, sabe? Mas, enfim, sobre esse encontro, a gente está proporcionando hoje mesmo esse encontro online. Ele tem inscrição. Então, não é pago, mas você precisa se inscrever para conseguir receber o link. É um momento que a gente vai ter para poder conversar sobre a prevenção na adolescência. Em como lidar com esse assunto que às vezes é esquecido. Sim. Então, vai ser um papo muito legal para a gente aprender mais junto e que você não possa ficar de fora. Tá tendo também na JBB, esse mês de campanha, tem bastante coisa. Tem muito artigo legal. Existem cursos também sendo oferecidos para líder de juventude. Sim. Então, assim, tem bastante coisa legal. Então, acessem lá o Somos JBB no Instagram para você conseguir ter acesso a todos esses materiais da campanha e falar sobre isso na sua igreja, com a sua juventude, entender melhor sobre o tema e aprender mais sobre isso também. E hoje o evento é de que horas? Hoje é 8 horas. No 8 horas. Lá muito no bom. Meet. No Meet. No Show de Google bola. Meet. Renatinha. Tamo junto. Deus te abençoe. Amém. Fico muito feliz de entrevistar você, né? E para mim, né, que sou líder de jovens, ver uma jovem tão engajada, tá? Que eu queria ressaltar isso e servir para exemplo para outros jovens, Amém. Né? Porque muitas vezes o jovem acha que ele não tem experiência, que ele não sabe isso, que ele não sabe aquilo, tal, mas é o Senhor quem capacita. 100%. 100%. A gente aprende. Exatamente. E aí, muito obrigado. Tamo junto. E pessoal, não se esquece de assistir a esse episódio, né? Temos outros episódios no nosso canal, que você possa estar aí se inscrevendo, compartilhando esse material que a gente acabou de criar aqui, super relevante para o mês de maio, né? E que você possa estar divulgando nos grupos do WhatsApp, nos grupos da sua igreja e que essa mensagem possa edificar a vida de outras pessoas, tá? Fica ligado aí no próximo episódio. Tchau.